encerrando agora e deve estar entrando no ar a primeira transmissão oficial com a fala do reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Anísio Brasileiro, né? Então é isso, e no mais uma ótima semana para todas e todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h01 CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Paulo Freire inicia sua emissão direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. A Rádio Universitária AM 820 agora é Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir o reitor da UFPE, Anísio Brasileiro. A Rádio Universitária Paulo Freire é um resgate histórico. Uma das ideias principais de Paulo Freire é a ideia de saber escutar. Nós fizemos um grande esforço na nossa gestão para que ela seja retomada com bases em inovações tecnológicas, de tal maneira que ela, pela sua presença junto à população, ela possa contribuir através de uma programação qualificada para o entendimento sobre a realidade econômica e social do país e que as pessoas possam se posicionar como atores do processo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Entrevista. Boa tarde, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Paulo Freire 820 AM. Começa agora o programa especial de inauguração da nossa rádio escola. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE, e convido você a ficar com a gente nessa próxima hora, em que vamos receber convidados especiais. No estúdio comigo está a professora e coordenadora geral da Rádio Paulo Freire, Paula Reis. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu quero registrar aqui que esse é um dia de muita alegria, né? Que nós estamos confraternizando e celebrando uma conquista, que é a Rádio Escola Paulo Freire. E a gente tem também que agradecer, né, ao apoio do reitor, professor Anísio Brasileiro, que está aqui conosco, do diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária José Mário Austragésilo, também está aqui conosco, da ProCity, ProESC, da Cátedra Paulo Freire, de todos que fizeram o grupo de trabalho de resgate e pensar, né, o modelo de gestão dessa rádio escola, que foi um grupo de trabalho nomeado pela portaria, né, da ProCity, que teve a participação da ProESC, que teve a participação da ProCity, do DECOM, Departamento de Comunicação, né? E a gente teve então todo um apoio e principalmente agradecer aos técnicos, né? Que sem eles a gente não teria transmissor, não teria toda aqui, né, a técnica, e também aos alunos, né, na sua pessoa, Roberto Peixoto, como bolsista. Agradeço a participação e o empenho de todos os alunos, né, e professores. Mas sem delongas, vamos passar a palavra para você anunciar e cumprimentar o reitor. A gente que agradece. Enfim, realmente é uma rádio que fazemos juntos e juntos, como a gente viu, né, Paula? Antes de começar a nossa conversa, eu lembro que você pode acompanhar esta programação tanto pela frequência 820 AM, também pela 99.9 Universitária, como também pela nossa transmissão ao vivo
vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. Comente com a gente nas nossas redes sociais. Bem, como o Paula já falou, estamos recebendo agora o diretor do Núcleo de TV e Rádios Universitárias e professor aposentado do Departamento de Comunicação Social da UFPE, José Mário Austragésilo. Boa tarde, José Mário. É um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde, prazer é todo meu. Aqui também no nosso estúdio está o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Anísio Brasileiro. Boa tarde, Anísio. Boa tarde, cumprimentos aos ouvintes da Rádio FM e da Rádio AM Paulo Freire, que hora se inaugura. Certo. Gente, é uma das questões mais revolucionárias do pensamento freiriano. Ela está relacionada aos saberes do dia a dia. É a identificação e a valorização da cultura e dos saberes das classes populares. É a aposta em um conhecimento que se constrói junto, a partir de mecanismos de participação e reconhecimento do outro. E é esta orientação que é o tema da nossa rádio, Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Por isso eu queria saber primeiramente do reitor, Anísio, qual a importância da Rádio Paulo Freire para a universidade e a nossa sociedade nesse contexto. Olha, a inauguração da Rádio Paulo Freire hoje, ela representa talvez o mais significativo presente que os 173 anos da UFPE, comemorados a semana passada, os 192 anos da Faculdade de Direito, os 13 anos da interiorização no campus de Caruaru e Vitória. Portanto, é o presente formidável que nós recebemos todos, porque inaugurar a Rádio Paulo Freire significa celebrar, não é, aquele que é o patrono da educação brasileira, mas sobretudo as suas pesquisas, a sua visão de construção de cidadanias, de colocar a população como atores sociais fundamentais e a prioridade a ser dada à educação pública. Então o pensamento freiriano que se expressa, não é, pelo programa da rádio, eu cumprimento a professora Paula, saúde a Roberto, né, a todos os estudantes e a comunidade da nossa universidade. O pensamento freiriano, ele norteia há mais de 60 anos a universidade pública brasileira e particularmente a UFPE, sempre se renovando em cada momento histórico, porque a universidade, ela é essa combinação entre a tradição e a capacidade de inovar e de resistir nos momentos como o atual que nós estamos vivendo. Então, nesse contexto, reitor, como é que o senhor vê essa questão, né? Estamos vivendo um corte de orçamento, estamos vivendo todo um desmonte, né, da universidade pública. Como o senhor vê essa questão? Como devemos enfrentar nesse contexto? Então, nós devemos enfrentar juntos, não é? De um lado, nós sabemos dos riscos que existem, dos bloqueios orçamentários. Parte considerável das atividades da universidade no Brasil inteiro estão sofrendo, mas por outro lado, tanto as 63 universidades que compõem a Andifes, nós estamos juntos, coesos, quanto, sobretudo, a sociedade brasileira tem compreendido, percebe e sabe da importância da universidade pública, produtora do conhecimento, não é? Produtora de formação de recursos humanos, com profissionais competentes de um lado, mas imbuídos do espírito de cidadania do outro. Então as universidades têm recebido inúmeras demonstrações da sociedade da importância da sua preservação enquanto projeto de educação associado a um projeto de desenvolvimento social que seja inclusivo, que seja soberano e que seja norteador de um futuro para todos os jovens do nosso país. Daí a importância principal da comunicação pública nesse contexto, né, Zé Mário? Como é que o senhor percebe que a Paulo Freire vai contribuir para o núcleo de TV e rádios universitárias? Olha, eu gosto muito de me valer da poesia. Na abertura da minha tese de doutorado sobre as rádios comunitárias, eu parafraseei Vinícius de Moraes, Carlos Lira e Jair Campos para dizer o seguinte: eu sou apenas um homem de rádio. Sempre fui e sempre serei um homem de rádio. Quem é capaz de dedicar toda a vida à humanidade e à paixão existentes nesses metros de estúdio, nesses microfones, esse é um homem de rádio. E nós achamos que é preciso cantar. Mais que nunca é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a cidade, porque são tão
tantas coisas azuis, há tão grandes promessas de luz, há tanto amor para dar e que a gente nem sabe. Operário do canto, eu digo aqui conjuntamente com o pessoal que faz a Rádio Paulo Freire, nós nos apresentamos sem marca ou cicatriz, limpas as mãos, alma limpa, a face descoberta, aberto o peito e expresso o documento. A palavra conforme o pensamento. Fomos chamados a cantar e, para tanto, há um mar de búzios no nosso canto. Trabalhamos à noite sem revezamentos. Se há mais quem cante, cantaremos juntos, sem se tornar com isso menos pura. A voz sobre 1/8 da mistura. Não canto, isso é muito direto à sua pergunta. Não canto onde não seja a boca livre, onde não haja ouvidos limpos e almas afeitas a escutar sem preconceito, para enganar o tempo ou distrair criaturas já de si tão mal atentas. Não canto. Canto quando dança nos olhos do que nos ouvem a esperança. Portanto, eu acho que a gente é o diferencial. Nós vamos cantar para ouvidos mal atentos. Nós precisamos conscientizar as pessoas com essa mídia que é realmente nova, porque há um lugar comum aí que não abre espaço para uma questão dialógica como era a visão de Paulo Freire. É verdade. A gente agradece muitíssimo a participação aqui do reitor Anísio Brasileiro também. Se quiserem dar uma palavrinha final, isso. Professor Anísio. A minha palavra final é de esperança, não é? Eu não tenho dúvida de que a Universidade Pública Brasileira ela é muito forte, ela está coesa, a sociedade sabe da sua importância, sabe da necessidade de formação adequada dos nossos estudantes, de pesquisas em áreas estratégicas, de um internacionalismo solidário. Portanto, parabenizar a inauguração da Rádio Paulo Freire, parabenizar o nosso patrão, a nossa televisão e rádios universitárias e dizer que nós estamos juntos, confiantes em um futuro que seja inclusivo para o nosso Brasil. Eu acho que hoje a celebração é muito emblemática, né? Porque estão aqui o Núcleo de Televisão e Rádio cobrindo o evento, está em cadeia com a Rádio Paulo Freire, a TV Universitária. Isso foi um avanço da universidade. A Rádio Universitária 99.9. Exatamente, a Rádio Universitária FM está em cadeia nesse momento conosco. E isso a gente sabe que foi um projeto arquitetado da gestão do professor Anísio e que foi liderado pelo professor Décio Fonseca, com a criação da Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação. Foi isso aí que fez com que a gente tivesse hoje esse coroamento desse momento que é emblemático para uma nova visão da comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Agradeço, quero registrar aqui o agradecimento público, né, a todo esse projeto do reitor Anísio Brasileiro. Muito obrigada pelo apoio do diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária, professor José Mário Austragedes. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. A gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa. São 12h13 e você está na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria destacar que a Rádio Paulo Freire é mais uma aliada, portanto, na luta cotidiana pelo direito à informação. Essa informação crítica, uma informação crível, particularmente num contexto que a gente tem hoje, tanto de desmonte de direitos, ameaças, né, a direitos. O direito à comunicação passa a ser algo fundamental. Então, essa iniciativa, obviamente, eu me despeço então agradecendo desde já, né, dizendo que essa é uma iniciativa que vai dignificar a convivência democrática participativa na UFPE. Honrando, portanto, esse legado de Paulo Freire numa perspectiva de saber ouvir e, portanto, de saber construir o diálogo. Muito obrigado. Parabéns a todos vocês mais uma vez. Obrigada, professor Ivan Melo, ouvidor geral da UFPE. Obrigada pela presença e pelo apoio. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
Estamos de volta, agora recebendo o pró-reitor de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação, a ProCit, e o professor Décio Fonseca. Boa tarde, professor. Boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui neste mais um momento de afirmação na nossa rádio Paulo Freire. Aqui conosco também está a pró-reitora de Extensão e Cultura da ProESC, Cristina Nunes. Boa tarde, pró-reitora. Boa tarde a todos os ouvintes, Paula. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Prazer também estar aqui nesse relançamento oficial, né, da rádio. Prazer é todo nosso também. Professor, na visão da ProCit, né, qual a importância da Rádio Paulo Freire para o FPE, principalmente no contexto atual que a gente estava discutindo agora aqui com o reitor? A Rádio Paulo Freire, na realidade, sempre foi uma das prioridades da comunicação que a ProCit tem conduzido. Eu diria o seguinte, é que na realidade a gente lutou muito para garantir a infraestrutura deste espaço. A gente tinha uma dificuldade de transmissor e mesmo sendo uma rádio que as pessoas diziam que não tinha mais vida, etc., nós fomos até o fim, com o apoio do magnífico reitor, professor Anísio, e adquirimos o transmissor e garantiu a infraestrutura básica para o lançamento desta rádio. E ainda mais pelo projeto. O projeto da Rádio Paulo Freire é uma construção extremamente inteligente, competente, contextualizada dentro da nossa sociedade, na defesa da democracia, em defesa da liberdade, expressão, do diálogo com a sociedade, da interatividade com a sociedade. E este aspecto, onde escolheu o nosso patrono da educação internacional, o professor Paulo Freire, dá a grandeza que representa esta rádio para a nossa sociedade. Então, nós consideramos este um grande, no final de gestão agora, poderíamos dizer que para mim foi um dos maiores ganhos, né, que a gente fala aqui, fica até emocionado ao falar, nesta construção competente, capitaneada principalmente pelo corpo, né, de liderança, Paula, Ivana e tantas outras pessoas. É sempre ruim falar as pessoas que você termina esquecendo. Não, um grupo que tem outros projetos nessa mesma direção, na defesa da democracia, que é o Fora da Curva. Então a gente acredita que nós temos um espaço que vai me permitir cada vez mais ampliar sua interação com a sociedade, sua inserção na sociedade, e que sirva como uma referência para as outras rádios, para as outras universidades, que esse projeto seja cada vez mais sustentável, que seja perene enquanto projeto, enquanto ação política institucional. Então, nós acreditamos muito e, mais uma vez, parabéns de novo, que agora está mais ainda com bolsistas novos, com novas programação. Então, nós ficamos muito felizes de estar mais uma vez aqui, neste momento aqui, falando com vocês. Cristina, a mesma pergunta agora em relação à ProESC. Como é que a senhora avalia a importância da Rádio Paulo Freire? Veja, a Rádio Paulo Freire, ela dá materialidade, um sonho e uma ideia de Paulo Freire na época, que era formar o conjunto, o sistema de comunicação, né? E a rádio, na época, fazia parte disso. E Paulo Freire também está no DNA da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, comemorar e celebrar Paulo Freire é sempre importante para nós da universidade e para a sociedade. Eu acho que o grande ganho e o grande link que a gente pode fazer da ação institucional da rádio com a sociedade é esse conjunto de parceiros que hoje fazem parte da gestão e da elaboração de toda a programação, inclusive os estudantes como protagonista disso. Eu acho que isso é um grande diferencial. Você é uma rádio escola, né? Uma rádio escola. Então, a extensão hoje, como uma parte, um elo da formação, porque a gente entende que a extensão é um elo da formação do estudante. Então, ela sendo um laboratório, uma rádio escola, ela
ampara e dá condições para que o estudante exercite e dialogue com a sociedade nessa dimensão que é a extensão e que Paulo Freire tanto pregava, que era esse diálogo universidade com a sociedade, uma forma da educação com a sociedade. Então, para nós, é um momento de muita celebração, de estar participando com vocês desse momento. Quero agradecer imensamente o apoio da ProCity e o apoio da ProESC e destacar novamente, né, que o âncora hoje é Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE, e nos trabalhos técnicos é João Lucas França, que está operando a rádio, a rádio está no ar sob a responsabilidade dele, e a aprendizagem e a supervisão operacional da coordenadora operacional Catarina Apolônio e da coordenadora de programação, Ana Veloso. Então, agradeço imensamente o apoio dessas pró-reitorias, que sem vocês a gente não teria também colocado esse sonho, né, se tornado realidade. E a gente vai fazer um rápido intervalo, né, Roberto? E no próximo bloco a gente vai receber o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da UFPE e também a vice-reitora da UFPE. Já voltamos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Cristina, pró-reitora Cristina de Extensão, como você vê a importância da Rádio Paulo Freire e esse momento que hoje nós estamos celebrando juntos? Celebrando, né? Uma segunda celebração, né? Que a primeira, o lançamento oficial, a gente fez na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? Que foi em novembro do ano passado. E agora, com uma retransmissão, né? Eu acho que efetivamente lançando essa rádio no ar, eu acho um momento histórico, como disse o colega aí. Mas para a extensão, esse é um equipamento social, porque a rádio não deixa de ser um equipamento social muito importante na difusão, na troca e no diálogo. Entre saberes, entre conhecimentos diversos, uma oportunidade de ser um espaço de aprendizagem. Eu acho que a rádio é essencialmente a natureza dela, é uma rádio acadêmica também, de formação dos nossos estudantes, um espaço, uma rádio escola. Realmente uma rádio escola. É uma rádio escola, uma rádio onde os nossos estudantes de rádio e TV, de comunicação, e interdisciplinar, porque eu acho que aqui vai passar outros estudantes, um espaço fantástico de aprendizagem. Então, para a extensão, isso é tudo. Isso é a essência da extensão, né? A gente construir, dialogar com conhecimentos diversos, interprofissionais e dialogar essencialmente com a sociedade, né? A participação de quem é dentro da universidade e de quem está fora. De quem está fora também, que possa produzir, trazer notícias. Sexta-feira nós fomos procurados lá na Pró-Reitoria de Extensão por um professor da matemática, hoje ele é aposentado, professor Paulo, e ele está interagindo com uma comunidade aí na Várzea. Então, é um projeto que está se construindo com professores e com a comunidade da Várzea. Eu acho que a Várzea, o nosso entorno, é um celeiro de cultura, de produção cultural, de várias linguagens, né? Então, eu acho que a rádio vai ser um espaço maravilhoso para essa participação e esse diálogo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Olá, estamos de volta agora com essa programação especial que celebra a inauguração oficial da Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Conosco aqui no estúdio está a vice-reitora da UFPE, Flor Campos. Flor, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da emissora da Rádio Paulo Freire. É muita satisfação estar aqui nessa inauguração. Uma inauguração muito sonhada por todos da universidade, principalmente porque estamos inaugurando uma rádio escola. E isso
é um ponto importantíssimo, uma vez que somos uma universidade pública, onde os nossos equipamentos eles têm que servir principalmente aos nossos estudantes. Uma vez que a defesa da educação se faz cada vez mais importante também no contexto atual. Exatamente, a defesa da educação pública, gratuita. Isso. E isso é uma coisa indiscutível e onde não há diferenças dentro da universidade. Conosco aqui está também o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, a Proplan, Tiago Galvão. Boa tarde, ouvintes. Olha que alegria, hein? Inaugurar a Rádio Paulo Freire, esse espaço muito democrático, esse espaço que de fato busca essa interação com a sociedade. E a rádio já é o patrimônio da cultura, né? Principalmente no Nordeste, a rádio ela tem uma força muito grande. Eu acho que esse vai ser um espaço muito bom de transferência e também de receber da sociedade muita contribuição. Então a gente fica muito feliz com esse espaço, fica muito feliz com a universidade priorizando essa interação com a sociedade. E a gente só tem a agradecer ao trabalho de vocês, ao esforço de todos, para que a gente chegasse hoje nesse dia tão especial. A gente também agradece bastante. A gente queria fazer algumas perguntas, Roberto, então vamos lá. Tiago, hoje como é que está a questão do contexto, né? A gente, como enfrentar esse contexto de corte do orçamento da universidade pública? Eu acho que a gente tem enfrentado com muito diálogo, com muito respeito ao que a universidade representa para a sociedade, a importância da universidade para a sociedade. Isso tem sido levado em todas as reuniões que a gente vai, em todos os debates que a gente faz, que é um patrimônio, a universidade é um patrimônio. Hoje temos 40 mil estudantes, somos a 8ª universidade federal em pesquisa, temos uma relevância social muito grande, um papel transformador muito grande. Hoje, 48,5% dos nossos estudantes vêm de escola pública, 70% deles tem renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo. Então, essa universidade é do povo, ela realmente é um patrimônio do povo. Sim. E é essa universidade que a gente tem debatido e que a gente tem certeza de que, com o desbloqueio em setembro, a gente vai ter uma tranquilidade para que nossos estudantes possam concluir seu semestre, e a gente tem brigado muito por isso, e eu não vejo uma outra alternativa para o governo senão entender da nossa relevância e fazer com que a gente tenha uma tranquilidade para continuar o nosso semestre. É fazer entender a importância da universidade pública, né? Que muita gente não pensa, não sabe que a universidade ela é todos nós. Todos nós ajudamos a pagar a universidade. É uma coisa que todos nós nos beneficiamos pelas pesquisas que a universidade produz, enfim, que precisa ser mais difundida. Defendida. Né? A universidade precisa ser defendida. Nós precisamos comunicar para a sociedade a importância da universidade, mostrar o quanto somos importantes e o quanto de conhecimento é gerado dentro dessa universidade. E a Rádio Paulo Freire, ela é a mostra disso. É a representação viva do conhecimento gerado dentro da universidade. E aí a gente agradece muito às professoras professora Ivana, professora Paula, porque foram fundamentais, todas as vezes que estamos aqui, estamos com elas, então foram fundamentais para que esse espaço público esteja disponível para os nossos alunos, para os nossos estudantes, que precisam realmente de um espaço para mostrar o que aprendem dentro da universidade e mostrar a relevância da universidade para a nossa população. Nós queremos agradecer o imenso apoio da professora Florisbela Campos, vice-reitora da Universidade Federal de Pernambuco, e também ao pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Tiago Galvão, quem a gente agradece demais, que sem esse apoio a gente não conseguiria jamais realizar esse sonho, né? Então, obrigada aos setores, né, que vocês representam. Muito obrigado, gente. São 12h29 e você está ouvindo a Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, a Rádio Paulo Freire está no ar. Toda segunda tem Cidadania Coisa de Todo Dia, Descomplica Dados, Caderno de Cinema e Entre. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio,
Amplitude 88, codinome Resistência e Cantando e Brincando nas ondas do rádio. Sexta tem Papos e Beats, Ecoideia e a faixa Experimenta. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Quer ouvir a frequência da periferia? Sintoniza AM 820, Rádio Universitária Paulo Freire. Programa Chega Junto, toda terça-feira às 10 horas. E hoje estamos recebendo os poetas cordelistas Alan Salles e Marlos Guedes. Muito bem, vocês são oriundos de outras cidades, né, que não são a nossa capital Recife. Como foi essa transição para cá? Vim do Crato para o Recife, a Veneza brasileira, terra que me deu cacife para viver de forma inteira. E tocando no meu pinho, aqui nunca estou sozinho, dedilhando a melodia, na cidade sem igual, meu Recife universal, desaguando em poesia. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Suzana tem, né, uma surpresa pra gente aqui. Um recado em forma de cordel, porque a gente sabe que é a classe trabalhadora que realmente sustenta o país, que fomenta a cultura e que faz girar a nossa economia, né? Então eu escrevi pra gente, pra todos nós que estamos aqui e pra todos aqueles que estão nos ouvindo em casa e na internet. Para resistir e vencer, nós temos que nos unir. Só a luta nos garante nas coisas que hão de vir, todos unidos e fortes, seguindo no mesmo norte para a vitória conseguir. Nossos homens e mulheres, mostrando que têm valor, unem força de vontade, lutam contra o dissabor de garantir seus direitos para que não sejam desfeitos pelas mãos do opressor. O valor do nosso povo é o espelho da nação. A classe trabalhadora, com a força e união, está disposta a lutar, resistir e trabalhar com fé e disposição. Por esse ponto de vista, é preciso defender tudo que já conquistamos com o peso do sofrer, da carne e osso em retalho, de sangue e muito trabalho, temos que reconhecer. Fizemos por merecer, sem esmola ou favor. Viemos mostrar para o mundo que o povo tem seu valor. As mãos não vamos soltar, nunca iremos nos calar na frente do opressor. Nós gritamos com furor, garra e determinação. Nessa vida somos um, temos um só coração que grita dentro do peito e suplica por respeito. Nunca mais nos calarão. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Olá, estamos ao vivo aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, no programa especial que celebra a inauguração oficial da rádio que fazemos juntos e juntas. Também estamos ao vivo na 99.9 Universitária FM. Gente, estamos recebendo agora aqui José Batista Neto, representante da Cátedra Paulo Freire. Boa tarde, professor. É um prazer ter você conosco aqui no estúdio. Boa tarde, Roberto, e a todos os ouvintes. Também aqui no estúdio conosco está agora a educadora brasileira que é referência no ensino das artes nas escolas, Ana May Barbosa. Ela é uma das principais responsáveis pela construção de uma proposta de ensino de arte nas escolas inspirada no pensamento freiriano. Boa tarde, Ana May. É um prazer estar aqui conosco. Boa tarde para vocês e para os ouvintes também. Gente, eu queria começar essa nossa conversa repetindo um questionamento que eu fiz para os nossos convidados anteriores, que é sobre o pensamento de Paulo Freire nos dias atuais. A gente sabe que uma das questões mais revolucionárias do pensamento freiriano, ela está relacionada aos saberes do dia a dia, ou seja, é a identificação e a valorização da cultura e dos saberes das classes populares. É a aposta em um conhecimento que se constrói junto, a partir de mecanismos de participação e reconhecimento do outro. E é esta orientação que é o tema da nossa rádio, Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos, é o nosso slogan. Por isso a minha pergunta primeiro para José Batista é: como a gente constrói uma produção de conhecimento frente a todas essas questões relacionadas aos retrocessos na educação pública, trazendo de volta o pensamento freiriano que a gente conversa aqui? Fato, Roberto, você coloca uma questão que é central no pensamento de Paulo Freire, na contribuição pedagógica de Paulo Freire. Porque nós costumamos dizer que Paulo Freire foi várias pessoas numa só. E uma delas é a figura do epistemólogo, ou seja, aquele que pensa o conhecimento, que reflete sobre o conhecimento. Então, ele reflete sobre
aquilo que resulta da reflexão humana. E uma das coisas que ele produziu e contribuiu na sua pedagogia foi de dizer que não existe apenas uma única forma de produzir conhecimento. Por mais prestigioso que seja esse conhecimento, que é o conhecimento científico. E olha que ele falava isso de um lugar que é a Casa da Ciência, a universidade da qual ele foi professor. Mas ele era um homem de uma abertura de espírito, para usar a expressão de John Dewey, ao falar da reflexão, que ele não somente via na universidade esse local da produção, mas reconhecia que onde houvesse a prática social, ali haveria um conhecimento, produzido de forma diferente, que se validava de forma diferente. E, lamentavelmente, a universidade, em muitas ocasiões, dava as costas para esse conhecimento, não o reconhecia e, para dizer como disse o sociólogo português, Boaventura de Sousa Santos, até o desqualificava. Quando se tratava do conhecimento feito de forma empírica, fruto do senso comum, ainda que fosse um conhecimento extremamente válido para os indivíduos sobreviverem à vida cotidiana. Então, ele, ao reconhecer isso, identificou a existência dos múltiplos lugares do saber, e integrou isso à sua pedagogia, dizendo que essa sua pedagogia é a pedagogia de um diálogo entre esses saberes. De onde vem a ideia de diálogo e relação entre os conceitos básicos da sua pedagogia. E é nesse sentido que ele, para reconhecer o lugar do diálogo, reconhece o lugar do outro. Portanto, isso é um discurso também identitário. E mostra que o educador é alguém que tem que estar preocupado com essas questões. Com a questão da identidade, com a questão da cultura, com a questão do diálogo, com a questão dos saberes. Nós não somos apenas veículo, divulgadores, transmissores de posição. Saberes. Exatamente. Para Ana May, agora a mesma pergunta. Como é que Paulo Freire ele veria esse atual contexto político frente a essa questão dos costos da educação, enfim? Frente à minha área, eu acho que eu destacaria 3 coisas na epistemologia de Paulo Freire. Primeiro, o diálogo, depois a consciência de si, e em terceiro lugar, a consciência do meio circundante. E com isso a gente vai ter uma coisa importantíssima, que é um pensamento sólido sobre educação e sobre ecologia também, que eu acho que são as 2 áreas que estão em maior perigo neste momento no Brasil. Então, uma seria a destruição material do país e a outra a destruição intelectual do país. Então, contra isso que a gente tem que debater, que conversar, dialogar e tentar tornar as pessoas conscientes de que é preciso defender o nosso território ecologicamente, e é preciso defender o nosso território intelectual, que não é uma construção de hoje, uma construção que esse território intelectual, para mim, é a universidade, são as universidades estaduais. Eu, por exemplo, sou de uma, me aposentei na USP, mas continuo orientando o doutorado. E ensino numa particular. Eu não, em momento nenhum, eu desprezo a universidade particular, a universidade privada. Ela é importante também no Brasil, mas a grande população, aqueles que não têm dinheiro para pagar uma universidade privada, onde vão estudar se acabam as universidades públicas? A universidade pública tem um compromisso maior com pesquisa do que tem a universidade privada. Eu não questiono a importância da universidade privada também, porque precisamos educar uma grande massa de jovens, não é? E o governo sozinho não vai dar conta, mas o governo tem a obrigação de olhar para esses jovens
que nos últimos 25 anos chegaram à universidade como os primeiros da família chegaram à universidade. É preciso manter essa continuidade, é preciso que os filhos destes primeiros que chegaram à universidade também vão para a universidade, né? Então, acho que eu fico muito feliz com este batismo dessa rádio de estudantes, rádio laboratório, com o nome de Paulo Freire. Eu vivia no Recife, participava do grupo que fez a primeira rádio aqui. Zé Laureno de Mello foi o primeiro diretor, trabalhava junto com Paulo Freire no setor de cultura da universidade. Luiz Costa Lima também fez parte. Era o meu grupo com o qual eu vivia, né? E do qual eu me apartei com muita dor, porque saio em 65 para a Universidade de Brasília, e da Universidade de Brasília houve uma demissão coletiva de professores, também saio da Universidade de Brasília e, enfim, vou achar guarida num lugar grande como São Paulo, naquele momento, que recebia muito bem aqueles que procuravam um lugar, né, que não fosse um lugar de perseguição. E a senhora também foi aluna de Paulo Freire? Fui aluna, aos 18 anos de idade, fui aluna de Paulo Freire, aluna de português e aluna de teoria da educação. Ele me converteu para a educação. Eu estudava direito, e ele, numa conversa que marcou comigo uma vez, me converteu, me mostrou que o que eu tinha tido não era educação, era repressão. E que a educação poderia ser uma forma de nos tornarmos conscientes da nossa função no mundo, né? Como Paulo Freire estaria vendo essa situação atual, esse contexto de que há uma repressão às artes, à cultura, né, que a gente está vivendo, esse contexto atual? Ele estaria lutando ao nosso lado e nos animando a lutar. Como ele fez em São Paulo, quando foi secretário. Quando ele foi secretário de Educação em São Paulo, foi um terror. A Folha de São Paulo criticava Paulo Freire todo dia e distorcia tudo que Paulo Freire falava. Paulo Freire, por exemplo, defendia que você não deve ficar corrigindo repressivamente a criança quando ela vem do povo e ela diz, nós vai para a feira. Você vai dizendo a ela, falando corretamente a essa criança, mas não tentando corrigi-la, dizer, olha, você está falando errado, nós vamos, ou coisa desse tipo. Aí eu me lembro muito bem dessa manchete da Folha de São Paulo. Paulo Freire recomenda que se ensine às crianças, nós vai e nós vem. Era uma coisa assim absurda, mas ele reagiu, ele era muito forte, com aquela aparência de Paulo Freire, ele era muito forte. Ele aguentou firme, né? E encontrou no Cortella um grande interlocutor que continuou com ele, continuou a secretaria que ele iniciou. E que eu acho que é uma das redes públicas mais conscientes do seu trabalho é a rede municipal de São Paulo. É muito interessante isso, porque eles preservam essa consciência da sua participação na vida das crianças, né? E eu queria falar um pouquinho também dessa questão da relação Paulo Freire, arte e educação. O Batista estava relembrando, né, que Paulo Freire fundou a escolinha do Recife, né? Ele, na verdade, eu queria dizer, antes de tudo, da minha honra de estar aqui ao lado da professora Ana Menha, a quem eu rendo minhas homenagens pela contribuição que ela deu à arte e à educação, né? Ela é uma das nossas, me desculpe a expressão, mães fundadoras desse campo de atuação, de formação, né? E dizendo para a escola brasileira, há um lugar para a arte, para a cultura. Né? Isso também faz parte da humanização do homem, da mulher, né? E, de fato, a presença de Paulo Freire, o encontro, né?
nos caminhos de Paulo Freire da Escolinha de Arte, Dona Noêmia Varela, que é outra referência nesse mesmo campo, se dá ali no início dos anos 60. E quando a gente olha a biografia de Paulo, nessa época, a gente vai ver um homem envolvido em várias instituições. Né? A escolinha já existia, e ele chega para dar sua contribuição como pedagogo que era, mas ele estava também no Conselho Municipal de Educação, ainda não se chamava assim, era um órgão que começava a se estruturar para fiscalizar a educação, para fazer o controle social da educação. Mas estava também no Conselho Estadual, já nomeado, estava no SESI, na Universidade do Recife, e era um homem, portanto, com vários campos de atuação. E ele esteve lá. Segundo eu pude colher na biografia do Paulo, inclusive por uma nota biográfica que a professora Ana May contribui, dizendo de um período em que ele esteve na direção da casa. Na presidência, que chamava. Chamava a presidência, né, da escolinha. E essa é uma escola importantíssima na formação de artistas nessa cidade, nesse estado. Muita gente passou por lá. E, evidentemente, que Paulo Freire ganhou com aquela experiência, não é sem razão que a dimensão estética que ele passou a incluir no discurso pedagógico dele, dizer, não é só o conhecimento, é a ética, mas é também a estética, vem daí. As primeiras experiências dele com o Círculo de Cultura, ele, quando apresenta a Ariano as pequenas pancartas que ele desenhou, alguém desenhou para ele, para as aulas de alfabetização do círculo, Ariano disse, o método está ótimo, agora essa coisa que você fez aí está horrível, vou lhe apresentar alguém. E apresentou nada mais, nada menos do que Francisco Brenan, que foi quem desenhou o primeiro material dele para as aulas de alfabetização. E esse material, inclusive, depois foi recolhido por razões que nós sabemos bem, mas de uma beleza, mostrando que educar se faz também com a observação do belo. Isso faz parte Então, essa integração entre arte e educação, que está na expressão que a professora Ana May cunhou, ela é fundamental. Por isso que se diz, às vezes, o professor é meio um artista, porque ele não se repete, ele é sempre alguém que faz algo inusitado, a aula não se repete, há sempre algo peculiar. E, de fato, nós somos gente capaz de uma carpintaria na sala de aula, que mostra que a docência é um espaço de exercício. E essa busca também do belo deve estar na prática do professor. Agora, ele é muito considerado por uma área de arte, que é a arte pública. Há um livro americano chamado Arte Pública, que começa com uma entrevista imaginária com Paulo Freire. E o autor do livro declara que o livro será baseado nessas ideias de Paulo Freire. É sobre arte pública, por causa do compromisso de Paulo Freire com o diálogo. E a arte pública, que era antigamente general montado em cavalo na praça, agora, hoje, é um diálogo entre o artista, o objeto que ele produz e a comunidade que está em volta. E é por isso que Paulo Freire é tão importante hoje para essa área de arte pública, porque ele lança os princípios epistemológicos da organização do conhecimento através do diálogo. E por isso que é importante também a gente resgatar esses pensamentos de Paulo Freire, principalmente no contexto atual de cortes, de censura à Ancine, de censura à cultura, de censura à arte no Brasil. Como é que vocês avaliam isso? Eu acho importantíssimo. O diálogo é fundante do interrelacionamento dos seres humanos. O diálogo é fundante acerca da relação do indivíduo com o mundo que o cerca, não é? Eu acho que é muito importante. De tal maneira, é uma coisa muito engraçada. Eu não consigo escrever sobre Paulo Freire. Por quê? Porque eu introjetei de tal jeito as ideias dele, que hoje em dia eu não sei se são minhas ou eram dele.
entendeu? Então eu fico com certo receio de escrever ele. Você falou outra coisa que é importantíssima na obra de Paulo Freire, é a experiência, o respeito à experiência do indivíduo, seja ela qual for. Né? E isso ele aprendeu com Dewey. Ele era um deweyiano, John Dewey, que é o filósofo americano. Primeiro, eu me fiz meu doutorado nos Estados Unidos sobre John Dewey. Mas quem me deu o primeiro livro sobre John Dewey para eu ler foi Paulo Freire. Uhum. Ele tinha um processo muito interessante de me dar os livros e depois não encontrávamos frequentemente, mas e quando encontrava ele perguntava o que achou daquela ideia tal e tal. Então eu me comprometi a imediatamente ler. Nossas famílias tiveram apesar da diáspora recifense, pernambucana, nós tivemos um interrelacionamento incrível. Ele foi meu professor. Eu fui professora de Madalena, filha dele. Madalena foi professora da minha filha, Ana Amália. E Ana Amália foi professora de Carolina, filha de Madalena. Então, apesar da diáspora, eu tive muita sorte de reencontrá-lo em São Paulo. E ele deu o único curso que ele deu na Universidade de São Paulo foi a meu convite. Sabe quantos alunos tinham? 220 alunos. Alunos de toda a Universidade de São Paulo, de medicina, de direito, etc. Era um curso de pós-graduação, mas eu não tive coragem de pôr limite no diálogo. Sim. Ele era capaz de dialogar de uma vez só com 220 alunos e com uma fluência incrível e com uma capacidade de comunicação mais incrível ainda, né? E ficou na memória. De vez em quando eu encontro algum aluno e que se lembra que aquilo foi fundamental para ele, né? Ana, ou ela. Será que dá para a gente entender um pouco, explicar por que tanta perseguição à arte? Por que a arte é tão interrompida, principalmente no contexto de hoje? Olha, o que eu acho é o seguinte, a gente precisa ter um certo cuidado, porque o que eu acho que hoje em dia está acontecendo é que se quer apagar um momento da evolução brasileira, um momento... Eu não sou catastrófica, eu acho que a educação no Brasil não está tão ruim assim quanto dizem, gente. Nesses últimos 25 anos, a educação se desenvolveu muito no país, em todas as áreas. Eu fico espantada, por exemplo, com a educação infantil. Como os professores de educação infantil participam de tudo quanto é congresso, de tudo quanto é curso e etc. Deixou de ser a educação infantil, deixou de ser o lugar que você botava o filho lá, porque você não tinha bar. Deixou de ser isso. Agora, a universidade não se fala, nem se fala do progresso da universidade, né? Do desenvolvimento da universidade nesses 25 anos, com inúmeras pesquisas, que são pesquisas importantes para a sala de aula. Esse programa de mestrado profissionalizante é importantíssimo, porque pede que o professor seja consciente do ensino que está levando a efeito com os seus alunos. Pede que ele reflita sobre o seu próprio ensino. Sim. É um mestrado que está em contato direto e produzindo para o chão da escola. Entendeu? A gente está finalizando o programa. Eu queria que você falasse sobre seu livro que vai ser lançado hoje, Mulheres Não Devem Ficar em Silêncio, hoje às 5h, no auditório Evaldo Coutinho, do Centro de Artes. Podia falar um pouco do livro? Este livro é organizado em colaboração com a professora Vitória Amaral, daqui da Universidade de Pernambuco, que foi minha orientanda de doutorado. É um livro resgata historicamente as mulheres arte-educadoras da década de 60. E em três lugares: o Nordeste, São Paulo e Brasília.
E então são mulheres que foram importantíssimas na sua época. Você imagina uma delas, que é estudada por uma pernambucana que estudou nesta universidade, Rejane Coutinho, a Aparecida Palu, foi a pessoa que recebeu a Lina Bobardi e o marido dela, que foi diretor do MASP, quando eles chegaram da Itália para criar esse museu, o MASP, que é o maior museu, o mais importante museu da América Latina. Ainda continua sendo o MASP, o mais importante museu da América Latina. Você imagina, eles eram importantíssimos na Itália, e quem vai receber no aeroporto, quando eles chegam, é ela. Não tem uma palavra sobre ela na internet. Ela foi totalmente apagada. Eu fui conseguir uma foto dela com uma ex-aluna que mora em Paris. Uma coisa toda torta, toda labiríntica para conseguir uma foto dela. E assim são umas outras jogadas. Mas a minha, a figura de destaque deste livro é a Noêmia Varela, que tem 2 artigos sobre ela, de 2 pernambucanos sobre ela. É um livro sobre mulheres, escrito por homens e mulheres. Porque meu feminismo eu poderia chamar de pós-feminismo. Eu acho que a gente só vai mudar o mundo e tornar um mundo igualitário para homens e mulheres com a colaboração dos homens. Então, eu acho que isso é importantíssimo, esta colaboração conjunta para que mudemos o mundo e a desqualificação da mulher seja uma coisa do passado. Então, só repetindo, o lançamento do livro vai ser hoje no auditório Evaldo Coutinho, no Centro de Artes e Comunicação, às 5 da tarde. Obrigada, Ana. Obrigado, gente. Eu é que agradeço muito a vocês, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, que vão levar este laboratório ao seu máximo potencial, tenho certeza. Obrigada. A gente também agradece o professor José Batista Neto, representante da Cátedra Paulo Freire. Obrigado, professor. Eu que agradeço, desejo à Rádio Paulo Freire longa vida. Os princípios sobre os quais ela está fundada nos enchem de alegria dentro da universidade, saber que ela junta comunicação cultural, para usar a expressão de Freire. Ele abomina extensão, né? A ideia de extensão, como um braço da universidade sobre a sociedade, mas da relação da universidade com a sociedade, e formação humana, né? Então, longa vida à Rádio Paulo Freire. Obrigado. E eu queria agradecer a todos que participaram hoje no programa e a todos que ajudaram a fazer acontecer esse sonho de retomada de uma rádio de escola que se faz junto. Obrigado também à professora Paula Reis, que esteve aqui conosco. Quero agradecer também a parceria, né, a esse grande coletivo de professores, alunos, funcionários, pró-reitores, enfim, todas as pessoas que nos ajudaram, os técnicos. Quero dizer que foi o fruto de 2 anos de trabalho, né, do GT, o grupo de trabalho que foi nomeado pela Importaria, pela Procite, né, coordenado pela professora Ivana Festini, a quem a gente agradece muitíssimo toda essa energia do contágio maravilhoso que entusiasma a todos nós. E não posso nem citar nomes para não falhar, mas assim, dizer que todas essa construção coletiva é muita alegria que a gente traz, então, uma programação feita por alunos, bolsistas e voluntários, por pessoas, coletivos da sociedade civil que apresentaram seus programas no edital, na chamada pública, pelas disciplinas dos cursos de comunicação, né, que os professores e professoras estão mandando para a gente programas e materiais. Agradecer também a identidade visual que esse balão de diálogo, né? Essa identidade visual foi também uma construção coletiva coordenada pela professora Carla Patriota, do curso de Publicidade e Propaganda. Enfim, então faço esse registro e vamos em frente, que o trabalho está aí por se fazer coletivamente. Boa tarde a todos os ouvintes. Esse programa teve a produção e apresentação minha, Roberto Peixoto, e de Paula Reis. Paula Reis, professora de comunicação da UFPE, eu, Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE e bolsista aqui da Rádio Paulo Freire. Nos trabalhos técnicos, João Lucas e a coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. Nas redes sociais, Marcela Dourado, Lucas Dantas, Laís Soares, Matheus Melo, sobre a supervisão da professora do Departamento de Comunicação da UFPE, Cecília Almeida. Boa tarde, gente. Boa tarde.
Tchau, tchau. ZYI